Tainá, né? E eu estava falando com ela, eu e a Vanessa, falando, uma igreja forte não sustenta uma família, mas uma família forte sustenta uma igreja. Então nós não estamos trabalhando aqui para ter um prédio com ouro, nós estamos trabalhando aqui para a sua família se tornar um ouro só. Amém? Abra sua Bíblia, capítulo 6 de Mateus. Próximo culto eu acho que vai ser lá dentro já, irmãos. Aí o frio acabou. Glória a Deus. Amém. Estou muito feliz, viu, irmãos? Hoje eu fiquei tão feliz de manhã. Vim para cá, eu acho que aqui estava uns -4. Quem que quer passar, que quer ir na Serra da Estrela? Para de ser bobo, vem para cá. O que você quer com Serra da Estrela passar frio? Você põe no YouTube, Tirena, e fica vendo as neves, e fica aqui de manhã. Hoje eu estava orando, eu pensei, será que quem está atrás de mim é um muçulmano? A Anne estava tudo enrolada assim, irmão. Eu falei, será que ele vai me matar aqui não? Irmãos, aqui não faz frio, aqui neva. 6 horas da manhã. Você está achando frio agora? Que você não veio 6 horas. Mas hoje eu estava aqui e depois às 8 horas da manhã teve um turno de oração dos homens. E quando eu olhei aqui dentro da sala, só tinha homem, só tinha a Anne ali, mas a Anne é forte igual um homem. Aí eu corri e falei, sai daqui, filha, vai embora, vai fazer ovo. Vai fazer ovo. E eu falei, nós estamos colocando as coisas no lugar certo. Porque durante anos, quem sustentava as igrejas em oração eram as mulheres. Mas esse não é o propósito. A mulher não, o lugar da mulher tem que estar dormindo 9 horas bonitinha para vir para o culto, arrumadinha. O lugar do desconforto é do homem. O homem tem que pagar o preço pela sua família, pela sua casa. Toda mulher que tem um homem que está disposto a perder a sua vida por ela, ele vai ter uma mulher submissa e que o ama. Esse é o segredo. Pastor, minha mulher não me respeita. Começa a morrer por ela para você ver. Mas não é morrer de amor ouvindo Zezé de Camargo, não. Tá? Não é não. É morrer em atitude. É ela ver você orando. É ela ver você lendo a Bíblia. É ela ver você buscando a Deus. Nos dias que a gente vive, irmãos, construir uma família de verdade só tem uma forma. É você levando Deus para essa família. Por isso que a Bíblia fala que a Bíblia não fala que um cordão de 2 dobras não destrói. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não destrói. Por quê? Porque é você, seu esposo e Deus. Aí não tem como dar errado. Fala para o seu marido, fala, é eu, você e Deus. Fala, é eu, você e ele. Não pode ser só eu e você. Mateus capítulo 6. Hoje eu vou te ensinar algo muito forte da parte do Espírito Santo. E muito simples. Hoje eu vou te ensinar a verdadeira espiritualidade. Irmãos, quando eu me converti, há 23 anos atrás, a primeira coisa que eu tive que aprender quando eu me tornei evangélico foi falar igual os crentes. Porque a gente chegava na igreja, hoje não tem mais isso, mas a gente chegava na igreja e falava como, pastor Felipe? Paz do Senhor Jesus. Aí o outro falava, nós temos que voltar a isso é legal. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Aí o outro falava, paz. Aí quando você chegava numa festa, todo mundo assim, o cara não queria saber que era crente, aí você chegava e falava, Pai do Senhor, meu irmão, oh, Deus abençoe. Quando eu me converti, eu falava muito, né? Eu nunca fui católico, mas eu falava, Nossa Senhora. Aí eu me converti, eu falava, Nossa Senhora dos evangélicos, né? Eu tinha uma mania de falar, que inferno. Aí eu tive que falar, que céu. Eu lembro que os meus primeiros dias de crente, Bruno, eu arrumei um paletó que era maior do que eu. Para você ter ideias, irmãos, tem um paletó que eu tinha pouco tempo atrás, depois de 20 anos ele servia em mim. Imagina como que eu era com 58 quilos, eu usando aquele paletó. E a gente tinha o sapato combinando, a gravata combinando com a camisa. E isso era um sinal de você ser um homem espiritual na igreja. Então se você fosse um menino que não falasse palavrão, o dia que tinha futebol na igreja, acabou. Revelava a espiritualidade de fato, né?
Eu já contei para alguns irmãos, um dia eu fui jogar futebol com os irmãos, eu pastor de jovens da igreja, e deu uma briga lá, e eu já dei uns tapas lá, e quando foi o povo falou, chama o pastor, ele falou, mas é ele que está brigando. E eu falava para os meninos, quando for jogar bola, não fala que eu sou pastor, tá bom? Porque é a hora que o meu homem, velho homem, ressurge das águas. E o futebol é um bom lugar para testar a espiritualidade dos irmãos, né? Mas a verdadeira espiritualidade de um homem não é medida pelo que ele fala, pelo que ele apresenta, ou pelo comportamento que ele... Nós vivemos numa época de muita representatividade. As pessoas não são, mas elas apresentam ser o que elas não são, num negócio chamado internet. Porque na internet você não precisa ser, basta você se tornar. Se você apresentar que você é, daqui a pouco você se torna. Então, as pessoas hoje, elas acessam lugares que não são delas, para mostrarem para os outros como se fossem delas. Se você comprar um Porsche, você pode ter certeza que os irmãos da igreja vão tirar foto do seu Porsche. Eu lembro uma vez que eu estava num congresso, e o Rodolfo Abrantes estava, e um menino foi tirar foto com o Rodolfo Abrantes, e o Rodolfo falou, por que você quer tirar uma foto? Aí ele falou assim, não, porque eu gosto de você. Foi, então tá, então tira foto, mas não posta. Aí ele falou, não, mas é porque eu quero que meus amigos saibam que eu estou com você. Ele falou, não, você não gosta de mim, você gosta dos likes que eu posso te produzir. Vamos tirar foto. Na hora que foi tirar a foto, o Rodolfo Abrantes fez assim. Aí o meu colega foi no banco da frente, tirou uma foto com ele assim atrás. Estou fazendo stories aqui, né, pessoal? Estou aqui na conferência. Fica a dica, né, irmãos? E o Rodolfo Abrantes fez assim. Nós vivemos uma época que as pessoas fingem tudo. E Timóteo disse assim, Paulo escrevendo a Timóteo disse, tome cuidado com a sua fé fingida. Tome cuidado para que você não tenha uma fé fingida. E uma fé fingida não é nada mais do que uma palavra famosa nos nossos dias, que é a hipocrisia. A hipocrisia que a menina cantou na música, que dividiu muita gente, muitos cristãos nem sabem o que é a hipocrisia. Mas hipocrisia não é nada mais do que uma falsa religião, ou do que uma falsa crença. Ou a palavra hipócrita significa, sabe o que? Ator. Aquele que faz um personagem, mas que não é um personagem. Eu vi uma matéria de um ator brasileiro, que ele falou, eu gostei tanto de ser o personagem, que eu nunca mais consegui ser outro personagem. Quem lembra do cabeção da Malhação? Serginho. E ele falou, eu vendo uma matéria dele, ele já caiu nas drogas, ele nem levanta, ele só vive caído, coitadinho. Mas eu vi uma matéria dele, ele falando, eu me encontrei no cabeção. E o meu maior problema foi o dia que eu tive que voltar a ser o Serginho. Porque na Malhação eu era alegre, eu era feliz, mas sozinho eu era deprimido. Quando eu saía na rua, ninguém me conhecia por Serginho, todo mundo me conhecia por Cabeção. Então eu gostava disso, e quando a fama foi passando, eu tive que procurar aquilo que me realizava, que eram os aplausos, que eram os abraços, nas drogas. Então a fé fingida nos coloca num lugar, irmãos, de espiritualidade que a gente não tem. Ela nos faz sentir filhos de Deus, sendo a gente não sendo filho de Deus. Ela faz a gente experimentar da bondade sem a gente estar experimentando a bondade. Ela faz a gente pensar que a gente ama a Deus sem quando a gente não está amando a Deus. E aí Jesus, capítulo 6 de Mateus, ele faz 3 coisas. Ele disse, tende cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis recompensa do vosso Pai. Primeira coisa. Segunda dica de Jesus: quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas
e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando orares, entra tu no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará secretamente. É isso? O que está escrito aí? Te recompensará publicamente. Mas quando oreis, não oreis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe que tendes necessidade, antes de vocês pedirem. Ora, pois a mesma maneira, orais da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 16. Além disso, quando jejuares, não sejais como os hipócritas, de semblantes tristes, porque desfiguram a sua face, para que os homens pareça que o jejum, para que desfiguram a face, para que os homens pareçam de jejum. Em verdade vos digo que a recompensa deles, eles já receberam. O texto que nós lemos, Jesus fala de 3 princípios. Ele fala da esmola, da oração e do jejum. Ele fala de uma prática de piedade, de uma prática de devoção e de uma prática de santificação. Jesus está falando, a esmola vai fazer você se tornar piedoso. Ou melhor, a esmola é a manifestação que você é alguém piedoso, que você é alguém que tem amor. Porque lembra de 1 João que fala que quem não consegue amar o seu irmão que vê, está mentindo dizendo que ama a Deus? Então Jesus, ele começa no capítulo 5, ele começa a falar um monte de coisa, mas no capítulo 6 ele começa a dar orientações práticas, e ele vai pegar 3 coisas que a religião fazia, porque a religião, ela tem uma coisa, a religião aponta o caminho que você tem que ir, preste atenção nisso, mas a religião não te apresenta como você deve andar nesse caminho. A religião leva o homem à prática de piedade, a religião leva o homem a uma prática de devoção, de buscar a Deus. A religião leva o homem a uma busca pela santificação. Esses 3 pontos, eles são bíblicos, são 3 princípios que um cristão genuíno tem que andar por eles. Mas entretanto, o que eles fazem? Eles pegam aquilo. O diabo, irmãos, ele não se veste de Satanás e fala, você tem que ir para o show do rock and roll, não. Mas ele quer que a gente viva a verdade. Ele fala que você tem que fazer isso, mas faz do seu jeito. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que todas as vezes que nós praticamos piedade, que todas as vezes que nós estendemos a mão um para o outro, nós estamos revelando para o mundo, não simplesmente a minha crença, mas nós estamos revelando para o mundo que nós somos perdoados. Se você for ler ali nós vamos entender muitas coisas do Pai Nosso. E o Pai Nosso se tornou o que Jesus pediu para não se tornar, ele se tornou. Irmãos, eu sou um jovem que para mim se tornar pastor, só Deus mesmo para me escolher. Eu tomei 5 bombas na 6ª série. Eu fui fazer primeira Eucaristia, tomei 3 bombas. Até na Eucaristia eu reprovei.
E o dia que eu tomei a hóstia, eu fiquei bravo, que eu falei, por que eu comi esse negócio? Grudou no céu da minha boca, eu saí assim, ó, tirando. E um dia que eu tentei comer sem ter feito, eu não tinha conseguido, tinha sido reprovado na Eucaristia. Eu lembro que quando eu fui no último dia para passar, falou, você tem que confessar seus pecados. E eu cheguei perto do padre, o padre ficou numa cortininha do outro lado, e eu menti para ele, falei que eu estava fazendo tudo certo. E ele falou, tem mais alguma coisa? Eu falei, eu queria falar que eu também menti para o senhor aqui. E ele falou, vai embora, reza 70 Pai Nosso durante a semana, e no domingo você pode participar do corpo de Cristo. E eu pensei, pronto, eu não sei nem contar, porque quem tomou 5 bombas na sexta-feira não é difícil contar, irmãos. Eu aprendi a contar depois que eu li a Bíblia. E eu lembro que eu ficava, Pai Nosso que estás no céu, aí eu esqueci uma parte. Aí eu fui lá e imprimi, coloquei no quarto. Aí eu ia dormir, o Pai Nosso estava em cima. E nos primeiros dias eu li o Pai Nosso. Nos outros dias eu chegava drogado e falava, Jesus, o senhor sabe ler, não sabe? Então leia, por favor. Mas estava lá, Pai Nosso que estás no céu. A minha mãe falou, quando você estiver na hora do aperto, que o negócio estreitar para o seu lado, você lembra. Eu mudava o Pai Nosso, eu falava, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o meu nome, venha o teu reino sobre mim. Mudava tudo, mas eu orava. Mas aquele Pai Nosso não me dava clareza do que Deus queria me ensinar sobre ele. O que Jesus está falando, que a verdadeira religião, ela não está buscando aplausos. A verdadeira religião não está buscando ser reconhecido, não está procurando recompensa nessa terra. Tudo aquilo que nós somos recompensados nessa terra já está pago, você não vai ser recompensado no céu. É quando eu ajudo alguma família, a família fala, obrigado, pastor, fala, não me agradece não, porque se você me agradecer está pago, eu não quero receber de você, eu quero receber de outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus estava ensinando, falou, quando você for dar esmola, não mostre não queira que a sua generosidade te coloque num lugar melhor do que os outros. Se você der com a mão direita, que a sua esquerda não veja. Não procure ser reconhecido por isso. E eu sei que muitos de vocês estão falando, mas vocês dão comida para os pobres e filmam. Bom se a gente nem filmasse, mas a gente precisa testemunhar para o mundo que existe uma igreja fazendo. Esses dias eu estava com o pessoal falou, cara, você fez isso. Eu falei, eu não, eu sozinho não dou conta de cuidar nem da minha família. Eu e os meus irmãos. Eu faço parte de algo. E eu não estou mostrando ao mundo o que eu estou fazendo para o mundo me recompensar, para o mundo me achar bonitinho. Eu estou mostrando para o mundo, para que o mundo saiba que existe uma igreja verdadeira na terra. E a piedade diz respeito não ao que recebe, mas a piedade diz respeito ao quem dá. Por isso que Jesus disse, é melhor dar do que? O que é melhor, irmãos? Ser o homem que dá a nota de 100 ou ser um morador de rua que recebe? Quem é melhor, ter para dar de comida, ou ser alguém que está passando fome e precisa receber? Por isso que Jesus disse que dar é melhor do que receber. E a piedade, a justiça, quando Jesus está falando da esmola, Ele está falando a esmola, sabe o que é? É aquilo que sobra de você. Esmola está ligada à sobra, aquilo que não faz falta para você, e que é muito para o outro. Irmãos, eu encho os meus bolsos de moeda, já levei até 20 euros de moeda, e eu dou na mão do Sr. Thomas. Para mim, por exemplo, essa semana o Luca tem 20 euros de moeda que eu tinha levado para o Sr. Thomas, eu dei tudo para ele agora, falei, guarda para eu pego. Para mim são simplesmente 8 euros de moeda, mas na mão do Sr. Thomas, eu tenho a impressão que ele espera sair de perto de nós para contar a quantidade de moeda que veio. Eu comecei a dar 10 euros para os aniversariantes na Praça da Batalha. Agora eles ficam assim, ó, pastor, meu aniversário, olha o meu documento aqui, olha o meu documento. Tive que mudar a regra, é só mulher que vale, porque o outro lá que corta o cabelo todo dia já queria. Mas a piedade não diz a respeito do que nós fazemos, a piedade diz a respeito de quem nós somos.
Primeiro, a piedade diz que nós somos alguém que Deus tem dado para nós e tem sobrado, para que nós tenhamos condições de ajudar os outros. Isso combina com o reino de Deus ou não? Todos os milagres de Jesus com os pães sobravam. Por quê? Porque Jesus dava para todo mundo e ainda sobrava um pouco. Jesus falava, sempre vai sobrar. E a esmola está ligado àquilo que sobra para você, que pode acrescentar na vida do outro. E Jesus falou, quando você for fazer isso, não busque reconhecimento dos homens. Ele não está falando assim na esmola, ele não falou, faça escondidinho, para ninguém ver. Ele não falou, sabe o que ele disse? Ele falou, não espere que os homens reconheçam você. Depois ele falou sobre a oração. E ele falou, quando vocês forem orar, vocês vão entrar no quarto de vocês. Orar na igreja é difícil, mas o lugar mais difícil para você entrar não é na igreja, é no quarto, quando ninguém está te vendo. Uma vida de oração e devoção não começa na igreja às 6 horas da manhã. Ela começa no seu quarto, na sua casa, quando você acorda pela manhã. O primeiro homem de Deus que eu vi, ele não ia numa igreja orar, mas ele acordava de cueca e abria uma Bíblia todos os dias. E a primeira coisa que ele fazia, Emerson, era ler a Bíblia. E Jesus está falando, não há desculpa. Porque para você vir orar na igreja, talvez o Josué fale assim, não, mas eu moro em Rio Tinto. Aí eu vou pegar o trânsito, aí eu vou ficar até 8 horas para mim atravessar. Poxa, é verdade. Essa ponte aqui, às 8 horas, é um caos, é ou não é, irmãos? Então, talvez você fala, poxa, eu não tenho condição financeira agora para mim sair de Póvoa do Varzim todo dia e ir para a casa de oração. Cara, então Deus entende isso. Mas Deus não entende você não ter a disposição de fechar a porta do seu quarto e trancar com Ele para a devoção. Então o convite de Deus não é para que a gente seja religiosos. Isso é um monte de gente que fica virando uma religião de orar às 6 horas da manhã e nos achando melhor do que os outros. Não. Mas é que nós sejamos homens que desfrutam da intimidade de Deus dentro das nossas casas. O lugar que Deus tem mais que habitar não é na igreja, é na sua casa. Na igreja você precisa trazê-lo no domingo, porque Ele habita em você. Aí o Emerson sai de casa cheio de Deus, chega na reunião cheio de Deus. O Roberto também saiu ali de cima cheio de Deus. Aí o Josué saiu do outro lado de cima meio cheio de Deus. O Elton também saiu de casa cheio de Deus. O Breno saiu, o Bruno saiu. Quando nós nos encontramos, nós já estamos desfrutando da presença de Deus. Então, o que Deus vem? Ele vem no coletivo. Então não tem uma prática, não tem uma vida pública sem antes ter uma vida secreta. Eu não comecei a orar orando aqui, eu comecei a orar no monte sozinho. Todos os dias eu ia para o monte. Ninguém me via. Quantas vezes eu orava com o olho aberto, com medo. Hoje eu desfruto da oração coletiva por causa do testemunho. Mas a oração começou na minha casa. Começa no lar. Porque tudo que Deus vai fazer vai começar na sua casa. Você pode, eu já falei isso e vou repetir, você pode ser um sucesso na igreja, você pode ser um bom presbítero na igreja, você pode ser um bom pastor, pode ser evangelista, mas se sua casa não estiver em ordem, irmão, Deus vai falar, arruma sua casa. Depois Jesus falou, e antes de eu entrar no Pai Nosso, Jesus falou do jejum. O jejum não é para me mostrar, eu fiz jejum muitas vezes porque eu queria ter poder de Deus. Mas eu falei, a piedade revela o estado que eu estou, que Deus me perdoou. A oração me leva para reconhecer quem Cristo é. Agora o jejum, ele vai matar a minha carne. O jejum não é uma dieta espiritual. Larguei de comer. O jejum é uma luta para mortificar esse corpo carnal por algo natural, que é comer pão. Irmão, você nem importa com pão. Você fala que vai fazer um jejum de pão, você olha para o pão fica maravilhoso. Porque a nossa natureza, tudo que não pode, nós queremos. Você fala assim, vou tomar café sem açúcar. Rapaz, o café parece que fica mais amargo. Mas o jejum
É Ele que produz santificação. Porque o jejum, sabe o que é? É você parar de alimentar o seu corpo terreno para se dedicar à oração. Isaías 58 diz que o verdadeiro jejum, sabe o que é? Está ligado a uma vida de oração e uma vida de justiça, do cuidado do pobre. Porque é impossível alguém se santificar, se tornar igual a Deus e não conseguir olhar como Deus olha. E quando Deus olha para o pobre, quando Deus olha para os necessitados, quando Deus olha para os enfermos, Ele tem compaixão. Ele se coloca no lugar. Amém? Podemos acabar, né? Mas aí Jesus ensinou: Pai Nosso. A palavra Pai, aqui, é um texto citado do aramaico. A Bíblia toda é escrita em grego no Novo Testamento, e as duas línguas predominantes nos dias de Jesus é o grego e o aramaico. Mas essa palavra, quando ele fala Pai, ela é um texto do aramaico que era utilizado pelas crianças. É comum, a gente vai ficando mais velho, meus filhos me chamam de pai agora, mas quando eles eram pequenos, eles me chamavam de papai. Como que o Francesco chama? Papai. Mas daqui a pouco e o Manu? Pai. Deus está falando nesse texto assim, ó, há uma linguagem de infantilidade. Sabe o que muda do papai para o pai? É porque o Francesco, que é um exemplo, quantos anos tem o Francesco? 3. E o Manu? 19. É que o Francesco é mais dependente do que o Manu. O Francesco não acorda cedo e fala: estou saindo, mais tarde eu volto. Não fica preocupado comigo não, que eu vou almoçar. O Manu sai e nem avisa. É assim ou não é? Eu falo porque eu estou começando a desfrutar disso. Papai, o outro pai, eu falo: pai não, rapaz, papai. E fora quando eles não soltam o português, que eles falam: papá. Papa o que, rapaz? Jesus falou Pai Nosso. Ele está falando: eu quero que vocês me tratem com infantilidade, com pureza. Quando vocês forem orar, se coloquem no lugar de uma criança que não tem condição nenhuma, que precisa ser cuidada pelo Pai. Agora, eu não sei se você presta atenção. Você estudou mais do que eu, você deveria ser mais inteligente que eu. Mas ele fala assim: meu Pai. É assim? Não. Ele fala Pai Nosso. Porque Deus está falando, o Pai Nosso está ligado à coletividade, está ligado à igreja. Todas as vezes que Deus vai se referir a Deus, Ele está falando dele, do Espírito Santo e de Deus. Está ligado, sabe o que, irmãos? A quem Deus é. E quem Deus é o que Ele deseja que nós somos, que nós nos tornemos. E Deus está falando: você precisa agora parar de pensar que eu sou o seu Deus, para que você entender que eu sou o Deus de vocês. O pensamento de Deus não é egoísta. Um casal que está brigando, um fala assim: ontem eu fiquei 1 hora no telefone com um casal, e um fala assim: eu vou separar porque eu preciso ser feliz. Aí o outro fala: eu também. Eu falo: esse é o problema. É porque você precisa. Porque vocês deveriam falar assim: nós estamos brigando porque nós precisamos ser felizes. Então o pronome eu, ele não é encontrado na Bíblia. Porque Deus não reconhece o eu, Deus reconhece o nós. Por isso que quando você se casou, você se tornou uma só carne. Porque agora o nós misturou e não tem como mais separar. Então Deus fala: quando você for orar, ora assim: Pai, Papai Nosso. Deus, na oração, Ele nos ensinou, Pedro, nos arrancar do individualismo. Porque Deus agora não é meu, agora Ele é nosso. É como se o seu pai falasse assim, um para o outro. Os 2 filhos falando assim: ó, não chama meu pai de pai. O Bruninho vira para a Duda e fala: não, ele é meu pai, ele não é o nosso pai.
O que Deus está falando, não, eu vou ensinar vocês a vocês não pensarem em vocês mesmos. Aí depois ele fala: Pai nosso que estás no céu. Ele vai te apontar onde Deus está. Porque o lugar que Deus está, deixa eu te falar, a terra tem crise? Sim ou não? A terra tem peste? Sim ou não? A terra tem fome? Sim ou não? A terra tem Lula? O Pedro ficou feliz. Tem. A terra tem um monte de coisa que não presta? Tem. Tem de tsunami? Eu estou morando perto da praia, eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste. Porque eu olho para as ondas, tem hora eu falo: rapaz, para chegar aqui está pertinho. Vou arrumar um barco. Está pertinho, eu vejo as ondas, eu falo: rapaz, um tsunami aqui, até fugir. Eu já deixo o carro virado para cima, assim, ó. Para baixo nunca. Tem tudo isso, mas deixa eu te perguntar: o céu está em crise? Aqui na terra falta imóvel para você alugar barato? Está tudo caro, mas no céu tem crise imobiliária? Não, tem um monte de imóvel sendo construído lá, porque Jesus falou: eu vou preparar morada para vós. Se ele foi preparar morada, meu irmão, tem um condomínio sendo construído lá para nós. No céu falta recurso financeiro, irmãos? Aqui o preço do ouro cai e sobe todo dia. Lá não, o ouro lá é pavimento, não muda nada. Então o papai do céu está falando: você precisa ir para a oração sabendo que eu sou seu papai, que eu vou prover tudo. Depois ele está falando: você precisa entender que você não pode, você tem que orar sozinho no quarto. É individual, mas quando você for orar dentro de um individual, você vai ter que entender que eu sou um Deus coletivo, que tudo que eu faço, eu não faço através de uma só pessoa. E depois ele fala: você vai ter que reconhecer de onde vem o seu recurso. E a sua provisão, o seu recurso não vem da terra, porque o seu Pai está no céu. E depois ainda ele completa: santificado é o teu nome. Ele está falando: você acha que Deus precisava que a gente ficasse santificando o nome dele todo dia? Santificado é o teu nome. Não, ele está falando: sabe o que? Santificado é o teu nome, sabe o que é? É o reconhecimento de quem Deus é. Deus está num estado imutável. Ele é santo e não tem nada que pode mudar o estado dele. Depois diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Há uma oração. Existe um reino. Existe uma monarquia. E não é eleição. Não é o povo que escolhe. É algo que vem do o príncipe da Inglaterra. Não sei se vocês sabem, mas o homem que mais tem terra no mundo é o príncipe da Inglaterra. Terra, não dinheiro. E ele está quase morrendo. Ele descobriu que está com cancro. Ele já assumiu a coroa, com o plano da funerária feito. Mas o filho dele, o que é o príncipe de Gales hoje, ele não precisa fazer nada para se tornar o rei. Ele só precisa ir no velório, porque é dele. É dele. No reino, o reino é dado, não é por mérito. O reino é dado a quem é filho. O reino é geracional. Por isso que nós, quando recebemos Jesus, nós temos que nos tornar filhos de Deus. Para quê? Para que o reino seja dado a nós. Eu falei semana passada um pouco sobre isso. A salvação não é dada a você porque você é bonzinho. A salvação é dada a você porque você se tornou um filho. E Jesus venceu a morte, então agora você pode ressurgir com Ele. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Por quê, irmãos? Porque se o reino de Deus vier, sabe como que o reino de Deus é implementado na terra? Sabe como? Cavalos? Não. Espadas? Não. O reino de Deus é implementado na terra quando homens deixam de viver as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. É quando mulheres falam: minha vontade é de matar esse marido, mas eu vou amá-lo porque Jesus mandou eu amar esse cara. É quando a minha vontade não é acordar de manhã para orar, mas eu falo: eu já não decido mais o que eu quero, eu preciso ir e eu vou ter que ir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, a última oração de Jesus foi essa. Ele falou: Pai, se possível passa de mim, mas antes de qualquer coisa não seja feita a minha vontade. Por quê? Para que o teu reino venha.
O reino de Deus não vem no lugar onde homens e mulheres têm vontade própria, porque o reino tem uma cultura, o reino tem uma linguagem, o reino tem um aspecto. No reino você não pode fazer o que você quer, você precisa estar submisso ao Senhor, ao Rei dos Reis. Por isso que Ele é Rei dos Reis, que Ele vai nos fazer reis, príncipes. E aí entra a parte boa do Pai Nosso. Vamos lá para você decorar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado venha a nós, seja feita assim na terra como no céu. O pão, pronto, essa parte é boa. Porque a gente falou, faça na terra como está no céu. O céu tem ordem. Mas aí entrou na parte da necessidade. O pão nosso do mês inteiro. Não. O pão nosso de cada dia. O pão era a comida típica da época. Eles comiam pão em tudo. Jesus está falando, quando você for orar, declare para Deus que você é alguém que vai viver dependendo dele, de uma quantidade diária. Que o pão nosso de cada dia, que não nos falte, nos dê a provisão, nos dê a medida que eu preciso. Ele não está falando assim, irmãos, me dê do mês inteiro, me dê do ano inteiro, para mim não me dê que eu ganhar na Euro milhões, não. Ele falou, peça para que eu possa cuidar de você diariamente. Porque o que Deus quer conosco não é nos enriquecer para a gente não depender de Deus e Deus depender de nós. O que Deus quer, sabe o que é? É que a gente tenha uma vida dependente dEle, sabendo que tudo que temos vem das mãos dEle. Que o pão nosso de cada dia. E depois, perdoa as nossas dívidas. Aí tem 3 pilares aqui. O primeiro pilar é provisão. O segundo pilar é perdão. E o terceiro pilar, ele vai falar, livra-me. Livra-me do mal. Está falando sobre atenção. Está falando, me ajuda, socorro. A necessidade fala de um Deus que supre. E eu quero te dar uma palavra, você que está aqui na igreja. O mundo vai passar por uma crise terrível, mas os filhos de Deus não vão passar. Pode ficar descansado. O mundo vai saber, e eles vão conhecer quem serve e quem não serve a Deus. O mundo vai padecer, o mundo vai sofrer, os desobedientes vão chorar, mas aqueles que amam a Deus vão prosperar no tempo difícil. Sabe por quê? Porque se for necessário, Deus vai fazer cair pão do céu, mas nós não vamos ficar sem comida. Se tiver crise no mundo e tudo estiver fechado e não puder ter comida, irmão, pode correr aqui para a igreja, porque vai cair passarinho aqui no teto. Nós vamos ter um trabalho só de cozinhar. Não sei o que vai acontecer, vai nascer pão na panela. Vai ser igual a Márcia fazendo compra. A Márcia vai com 60 euros para o mercado, volta com 80. Eu nunca vi isso. Como, irmãos? É o pão nosso de cada dia. É um Deus que está diariamente cuidando de nós. Então, meu irmão, deixa eu te falar, não se preocupe com as coisas do amanhã, não se preocupe com o futuro, se preocupe com hoje, porque o mesmo Deus que cuidou de você hoje vai cuidar de você amanhã. O mesmo Deus que proveu, te trouxe até aqui, vai te levar. Você tem que crer. Está difícil, meu irmão, está difícil, mas já teve mais difícil. E Deus te trouxe até aqui. Você acha que Deus vai te abandonar? Você precisa confiar nele. Pastor, mas eu estou afundando. Para de olhar para as ondas, irmão. Olha para Ele. Olha para Ele. E depois ele fala do perdão. Porque a provisão todos querem, mas o perdão poucos querem. Irmãos, na Bíblia existe um método para receber o perdão. Sabe qual é? Qual? Qual é o método para receber o perdão? Perdoar. Jesus falou, se você não perdoa, você não será perdoado. E o perdão tem um problema, irmãos, que ele fale toda acusação. Porque eu quero acusar o Roberto de um monte de coisa que o Roberto fez comigo. Aí o Roberto, eu olho para o Roberto e falo, mas eu tenho que perdoar ele. E Jesus contou uma parábola. Ele falou, tinha um homem que devia 10 mil. Aí ele saiu, foi cobrar 1.000.
Muitos de nós fomos perdoados de dívidas maiores e estamos cobrando por coisas pequenas. O perdão, a condição de você ser perdoado, irmãos, é você perdoar. É você se colocar no lugar não de ofendido, mas no lugar de perdão. Livra-nos do mal. 1 Coríntios 10:13 fala: não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. O que Jesus está falando, peça o Pai para que livre vocês. Mas não é de não passar aperto, é para que livre vocês de situações que vocês possam envergonhar o nome de Deus. E eu não sei o tempo, deixa eu olhar, tem que arrumar um relógio ali. E o Pai Nosso termina com qual palavra? Com qual palavra? Amém. O que significa amém? Assim seja? Não. No original a palavra amém significa assim aconteça. Ela não é só assim seja. É como o amém tem o poder de mudar o estado. É como você falando assim estabeleça segundo a sua vontade. Eu quero terminar aqui dizendo para vocês, irmão, você quer ter uma família linda? Você precisa entender só 3 coisas. Você precisa entender que a sua espiritualidade precisa funcionar. Você precisa entender que você não é alguém agora, que está num lugar melhor. Às vezes eu me sinto um pedidor de esmola, oferecendo esmola para os outros, porque eu não merecia o céu, eu merecia o inferno, eu merecia viver separado de Deus eternamente, mas Deus me amou e me perdoou. Ele me deu uma chance. E por que não dar uma nova chance aos irmãos? Por que não estender a mão a outra pessoa? O lugar seguro de um casamento é no perdão, irmãos. A esmola, aquilo que sobra, tem alguma coisa sobrando em você? Hoje eu tive uma palavra de sabedoria aqui para uma das minhas filhas. Eu estava falando para a Anne é essa menina aqui, ela é mais bruta do que muito homem. Essa menina pega caixa eu falo, vai dar problema na coluna, mas não tem coluna não, gente. Essa menina trabalha igual isso aqui, depois que fugiu do Piauí, meu Deus. Eu fico olhando para a Anne. E eu fiquei orando e o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria para a Anne. E eu falei, Anne, eu vou te descrever o seu esposo agora, como ele é. E quando ele chegar perto de você, você vai ter clareza de quem ele é. O seu esposo é manso, ele é meigo. Ixi, pastor, aí não, eu quero um bruto. Não. O seu esposo é alguém que vai te servir. O seu esposo é alguém que vai te amar. O seu esposo é alguém que vai pegar o prato seu para cuidar de você. O seu esposo é alguém que vai ficar, você quer água, meu bem? Vou fazer alguma coisa para você. Aí ela olhou, eu falei, sabe por quê? Porque você é firme. E quem olha para essa mulher linda aqui, pensa que ela é amor. A nossa Vanessa é um amor, não é não, irmãos. Essa aqui é a força. O amor era eu. Quando eu casei com a Vanessa, eu era um menino frágil, ferido. Mas do outro lado tinha uma menina forte que brigava com os irmãos e ficava até sem falar com eles. Cada um dormia num quarto, não estava nem aí. O meu lado, se olhasse para mim e fechasse cara feia, eu já chorava. A Vanessa, se fechasse cara feia, ela ia embora, te largava. Aí a fragilidade encontrou com a força. Porque nem a fragilidade é boa e nem a força é boa. Porque tudo na vida é bom o equilíbrio. E aí eu comecei a relacionar com a Vanessa, e nos primeiros dias nós brigávamos, e eu falava, eu te amo. E a Vanessa nada, 3 anos para ouvir um te amo, irmãos. 3 anos. Eu lembro que nós deu uma briga, eu falei, agora nós vai namorar, né? Os pastores falam que depois que briga, que namora. Eu falei, é hoje. Ela, não fala comigo.
Se você quiser dormir na sala, problema seu. Eu falei, mas você não me perdoou? Te perdoei, mas também não quero papo não. E eu tive que ensiná-la. Eu tive que ensinar, falar, perdão, não é a gente falar que perdoa. Perdão é a gente brigar e depois a gente namorar, a gente se amar. 3 dias sem conversar, sem lavar minhas cuecas por punição e comendo miojo. Eu quero terminar contando isso para vocês. Aí a fragilidade encontrou com a força. Só que a força não venceu a fragilidade, nem a fragilidade venceu a força. Nós nos encontramos no Senhor, no meio. E aí eu me tornei um homem forte porque eu peguei dela a força. E ela se tornou uma mulher amável porque ela pegou de mim o amor. E aí hoje você olha para a Vanessa, pensa que ela é o amor e pensa que eu sou forte. Mas é tudo trocado. Mas a verdade é porque nós nos tornamos um. Irmãos, essa mulher chorou em Portugal, sabe quando? Depois de 5 anos. 3 dias que eu já queria ir embora chorando. Eu lembro o dia que eu liguei para meu pai e falei, a Vanessa pela primeira vez falou que quer ir embora. Ele falou, agora está na ordem certa. E você? Eu falei, eu estou firme. Ele falou, graças a Deus, conseguimos. Então deixa eu falar uma coisa para você que é casado. Para de competir. Para de um falar, não, eu sou melhor. Se encontra no meio, no Senhor. Estenda o perdão, a compaixão. As pessoas chegam para nós para fazer aconselhamento pastorais e se frustram. Eu fui numa casa uma vez, irmãos, o povo brigando, quebrando o pau. Eu cheguei lá e perguntei à menina assim no aconselhamento, eles quase batendo no outro. Falei, tem lingerie, filha? Você tem? Busca lá. Aí a menina, como? Falei, busca lá, filha. Entra, busca uma lingerie lá. Aí eu falei pro rapaz assim, você sabe fazer alguma coisa? Comprar uma pizza, alguma coisa? Tem umas velas aí? Ele falou, tem. Eu falei, busca as velas lá. Aí ele buscou aqui as velas, sabe que as velas brancas? Aí eu falei, agora limpa a mesa. Agora deixa eu te falar, a lingerie já está imposta lá em cima da cama. Agora vocês sentam aqui, ó, vocês vão jantar e vocês resolvem o BO de vocês. Vocês não me chamou para casar, não vem me chamar aqui para resolver o problema de vocês não. Estou indo embora. No outro dia o cara chegou em mim na igreja. E o casal brigava na igreja, ele falava, fala com o pastor Kézio, o cara é violento no aconselhamento, o cara é bom. Eu falava, irmão, você quer que gente de fora resolva o problema que vocês precisam resolver dentro de vocês? Porque se o conselho mudasse casamento, você assistia o Thiago Burnet aí, que cobra 50 mil, estava tudo resolvido. O que vocês precisam é largar um pouco o orgulho e olhar. Eu falo que, sabe como que é o melhor lugar para vocês brigar? É o mesmo lugar que vocês foram chamados para orar. Tranca a porta do quarto. Fala para sua esposa, vamos começar essa briga direito. Ajoelha de um lado, eu vou ajoelhar do outro. Põe a Bíblia no meio. Você vai ver se não dá certo. Você vai ver. Irmãos, é simples. A gente quer, sabe o que? Sabe o que muitos querem? Que o pastor, agora eu achei meu tangedor, meu ministro de louvor já achei agora. Mas a gente quer que Deus venha assim, sabe, para tocar nas nossas emoções, para a gente chorar. Irmãos, eu ia no pregar, Emerson, eu fazia a plateia inteira chorar, só contando as minhas desgraças que eu sofri quando era criança. E meu primo me ensinou, falou, quando chegar na hora da facada, você dá uma parada e faz. Todo mundo vai chorar com você. E eu falava, meu pai deu uma facada na minha mãe. Era no mesmo lugar que eu parava para chorar toda vez, Emerson. E todo mundo chorava, e no culto, quem aqui tem um problema familiar, todo mundo vinha na frente. Irmão, deixa eu te falar, você acha que uma oração aqui na frente é mais poderosa do que o seu marido ou a sua mulher orando por você? Esses dias eu vou contar algo, fica aqui, não escandalize não, mas pode escandalizar também. Esses dias um casal falou comigo assim, a mulher falou, pastor, eu quero largar, porque o meu marido, sabe como que é? Eu nem tirei a roupa, acabou. Eu falei, irmã, você está habilitada para pegar um óleo e ungir esse Lázaro que não anda levantando. Você está habilitada, eu não posso ungir, mas você pode. Pastor, mas pega um óleo, minha filha, manda esse homem ficar nu e fala agora, em nome de Jesus. A irmã ficou assim. Eu falei, agora você quer falar para mim? Agora toda vez que eu ver esse irmão eu vou pensar nisso, sai para lá.
Como eu sou um cara alegre, eu passei perto dele. Falei: coelhinho da Páscoa, que queres para mim? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Um dia eu estava numa reunião, a irmã falou: eu queria agradecer vocês, porque vocês ensinou meu marido a virar homem. Eu falei para minha mulher: quando chega em casa, meu bem, se você falar aqui na frente dos outros, eu bato em você, eu brigo com você, eu fico de mal de você. Você está louco? Você vai falar perto dos outros que os outros me ensinou a virar homem? Não. A gente viveu durante anos as mulheres expondo os homens nas igrejas. Irmãos, a espiritualidade do seu marido não revela pela vida que ele tem, revela pela sua espiritualidade. Assim como um homem que fala: pastor, mas minha mulher é um B.O. Meu irmão, Deus só dá cavalo, égua brava para peão bravo. Deus te deu, não foi Deus que te uniu. Então deixa eu te falar, tudo que ele tem você precisa, e tudo que falta nele você tem. Fala assim: tudo que eu preciso está sobrando nele ou nela. Está. E qual que é o segredo? Não esperar recompensa. Eu termino falando, irmãos, se você descobrir quem é você, você não vai querer mais nada. Você não vai nem querer ser feliz, você vai lutar para fazer o outro feliz. Sabe o que é o pior do amor, irmãos? É que o amor constrange. Eu saía de casa, a Vanessa nunca falava nem eu te amo, mas ela é testemunha. Quantas vezes eu saía e quando ela acordava tinha um bilhetinho na mesa: eu te amo, você é minha vida. Até hoje eu faço isso. Claro, com menos frequência, já consolidei. Mas eu acordo dia de quinta-feira antes de eu vir pregar e abro o computador para ela e deixo um bilhetinho para os meus filhos. Sabe aquele filme que todo mundo você vê que você chora? Que é: durante 70 dias você vai fazer tudo para o seu marido, aí o seu casamento melhora. O Cacá falou que fez isso, não adiantou não. Mas porque fez só 70 dias. Porque faz uma vida inteira para você ver se não dá certo. Deus está à procura dos casamentos para serem restaurados. Deus está à procura. Amém? Amém? Fala para sua esposa, fala: meu bem, hoje nós conversa lá no quarto. Fala: é hoje, nós vamos resolver os nossos problemas. Amém, irmãos? A minha vida mudou, irmãos. Não foi quando eu li mais a Bíblia. Eu li a Bíblia muitas vezes e continuava. Eu fazia churrasco para os meus amigos, mas não fazia para os meus filhos. Quando os meus amigos iam na minha casa, a mesa era mais bonita. Ontem eu fiz churrasco para os meus filhos. O Emerson me ligou querendo quase me roubar da bênção ainda. Falou: vamos para o jogo aqui, para o camarote, nós dois. Eu pensei: será que eu posso ir? Será que não? Camarote, comida japonesa. Aí eu fiz tanta carne para os meus filhos, coloquei na mesa. O meu filho falou assim: vai vir mais alguém, papai? Eu falei: só nós 3. Aí o Lucas falou: bom que sobra mais. Nós comemos carne, fiz frango, linguiça, comprei uma peça de picanha para eles. Assim, uma peça não dá não. A Cris está freia, uma bandejinha, 7 pedaços. O Lucas comeu 5 e eu e o Theo 1 cada um. Aí a gente comendo, as mãos tudo sujas, sentado na mesa. O Lucas falou assim para mim: a gente fazia mais churrasco, né, pai? Aí eu falei: nós vamos fazer agora uma vez por semana. Ele falou: não. O Theo falou: eu não gosto muito de carne não. O Lucas falou: pode fazer todo dia que eu como. E a gente ficou nós 3 se divertindo. Eu falei para a Vanessa: a gente viaja de férias, irmãos. Tem casal que fala assim: eu tenho que ir sozinho, porque se ele for com a minha mulher, meu casamento não dá certo. Rapaz, a minha mulher arrumou um hotel de lua de mel para nós dois. Nós fomos, cheguei lá, falei: vamos fazer o que tem que fazer aqui, que daqui a pouco eu vou buscar meus filhos para nadar nessa banheira aqui. Levei meus filhos para o hotel, nós mergulhou na banheira. A mulher chegou e tinha um monte de flor assim. Meus filhos falaram: o que é isso? O que é esse tanto de flor? Eu falei: não preocupa não, pode mergulhar. Eu falei: eu sou pleno com os meus filhos. Eu sou pleno. E a plenitude não está na perfeição. A plenitude está, sabe o quê? No reconhecimento. Amém? Você me deve um homem. Eu preparei o ambiente para hoje à noite para você.
Dá um beijo na sua esposa e fala que você a ama. Você que está solteira, dá um beijo em você mesmo. Fala, está chegando. Fala, está chegando. Fala, Jesus, eu estou te esperando. O Bruno achou bom, Bruno. O Bruno encostou mais. Falou, é hoje. Alex, é hoje que o menino vai, filho. O Alex foi no médico, irmãos. A Carol está curada. Irmãos, vocês têm um pastor muito louco. A Carol um dia me ligou, falou que estava com câncer, que ia morrer, que não sei o que. Eu falei, não, filho, você está com nada disso não, para com isso. Mas eu fui no médico, eu falei, médico não sabe de nada não, filho. Você tem uma palavra de Deus, você acha que a palavra de Deus, de médico, vale mais do que a palavra de Deus? Foi ou não foi, filho? Eu, pastor, você vai ficar preocupado? Não, filho. E se você morrer, você vai para a glória, fica tranquila. O Alex está velhinho, não deixa ele casar de novo, não. A Carol foi no médico, a médica falou, os seus exames estão completamente errados, você não tem nada. Ela falou, eu posso ter filho? Falou, agora manda seu marido trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Ai, pastor, ele falou que eu vou ficar doente. Irmão, deixa eu te falar, você tem uma palavra de Deus. O Deus que te dá pão, te cura, cuida de você todos os dias. Você tem que querer nesse Deus, cara. Amém? Amém? Então fique em pé.